E aí, pessoal, tudo bem? Aqui com vocês a CardMaids. É bom lembrar que aqui você encontrará algumas dicas e truques que você deve sempre analisar como usá-los. Eles precisam ser adaptados de uma situação de pôquer para outra. Não leve tudo o que você ouve ou lê ao pé da letra. Sempre pergunte a si mesmo por quê. Desta forma, você se tornará um jogador de pôquer pensante e aprenderá a desenvolver as suas próprias estratégias. Abordagem padrão. Sua tarefa é aprender as abordagens padrões que você deve usar em várias situações no pre-flop e no post-flop, para que você saiba quais são e quando você precisar se desviar delas, você também esteja consciente. O poker é um jogo de adaptação e aprendizagem, onde as táticas e estratégias funcionam em situações únicas. Em qualquer cenário, mais de uma abordagem será lucrativa. Sempre que consideramos diferentes opções para um jogo, temos que tentar determinar nossas ações dependendo de qual jogo oferece o EV máximo. Lembrando a vocês que qualquer dúvida com o nosso vocabulário, acesse nosso site cardmaids.net. Pequenos erros no pré-flop. Muitos aspirantes a jogadores de pôquer e jogadores com dificuldade subestimam a importância de jogar corretamente no pré-flop. O que eles não conseguem entender é que um erro aparentemente pequeno no pré-flop pode levar a um erro muito maior no post-flop. Vamos esclarecer esse ponto observando o típico jogador ruim em micro-stakes, o jogador recreativo solto-passivo. Os jogadores recreativos solto-passivo entram em limp em jogos com muita frequência, ou pagam aumento no pré-flop, com muito mais frequência do que deveriam. O raciocínio deles é que isso custará apenas algumas fichas para ver o flop, porque entrar de limp ou apenas pagar um pequeno aumento é, na opinião deles, uma maneira barata de ver o flop. Eles acham que este é um bom preço a pagar pela chance de fazer uma mão monstruosa e ganhar um grande pote. Infelizmente, este pensamento está errado porque eles raramente irão flopar uma mão monstro. Em vez disso, eles têm mais probabilidade de flopar mãos ou draws medíocres, o que, se jogando incorretamente, pode se tornar um erro caro porque o tamanho das apostas aumentam significativamente no post-flop. As tabelas a seguir mostram que é mais provável que acertemos um par ou um empate no flop do que uma mão monstruosa como uma trinca ou, para melhor, a probabilidade de acertar um par no flop. A probabilidade de duas cartas do mesmo naipe acertarem um flush draw no flop é de 11%. A probabilidade de conectores do mesmo naipe acertarem um draw direto no flop é de 10,45%. E agora vemos a tabela da probabilidade de acertar uma determinada mão feita já no flop. A probabilidade de formar um par no flop com uma mão sem par é de 32,43%. A probabilidade de um par de mão acertar uma trinca no flop é de 11,80%. A probabilidade de conectores de naipes iguais floparem uma sequência é de apenas 1,31%. Já a probabilidade de duas cartas do mesmo naipe fazerem um flush no flop é de 0,84%. A probabilidade de um par de bolso alcançar um full house no flop é de 0,73%. A probabilidade de um par de mãos flopar uma quadra é de 0,25%. Assim como vocês viram, as probabilidades são bem baixas de alcançarem uma mão monstruosa no flop. Erros de iniciantes com exemplos simples. Agora que você entende que raramente faremos uma mão monstro no flop, muito provavelmente faremos um par ou um draw, vamos ver dois exemplos simples de como pequenos erros no pré-flop podem rapidamente se transformar em erros muito maiores no post-flop. Nestes exemplos, veremos um erro que os jogadores soltos passivos geralmente cometem quando exageram suas mãos no post-flop. Cobriremos dois cenários separados. Primeiro exemplo. Um jogador solto passivo no flop consegue um par top com um kick mais fraco. Segundo exemplo. O mesmo jogador no flop acerta um gut shot straight draw. Em ambos os exemplos, os stacks efetivos serão de 100 big blinds. Exemplo de mão 1. Par top com um kick mais fraco. Pré-flop. Um jogador solto passivo faz um limp com um rei e um 9 de copas no UTG, enquanto um oponente confiante, apertado agressivo, numa posição do meio, aumenta para 4 big blinds.
O UTG paga e os dois veem o flop. Já no flop, nós temos que o nosso pote é 9.5 Big Blinds. O nosso flop agora é um rei de ouros, um 7 de copas e um 2 de espadas. O UTG faz um cheque e o jogador em posição intermediária faz um C-bet de 7 Big Blinds, em um pote de 9.5 Big Blinds. O UTG chama e os dois vão para o turn. Agora temos que no turn o nosso pote é de 23.5 Big Blinds. E desta vez a nossa carta é uma dama de paus. O UTG faz cheque novamente. O jogador em posição intermediária coloca uma segunda aposta de continuação com 17 Big Blinds. E é pago. Já o river, nós temos que o nosso pote é 57.5 Big Blinds. No river, a carta que vem é um 3 de paus. O UTG faz cheque novamente e o jogador em posição intermediária coloca uma terceira aposta de continuação de 40 Big Blinds e é pago. O jogador em posição intermediária vira as cartas e mostra um rei e dama de espadas. E o UTG desiste da sua mão perdendo 68 Big Blinds nessa mão. Análises da mão. Este é um exemplo clássico de um jogador solto passivo recreativo que joga muitas mãos pré-flop e joga melhor seu par com um kick baixo no pós-flop. Ele mostra como um pequeno erro no pré-flop pode rapidamente se transformar em um grande erro no post-flop, com o tamanho das apostas aumentando significativamente a cada rodada. Por exemplo, o tamanho da aposta no pré-flop eram 4 Big Blinds, já o tamanho da aposta no flop, 7 Big Blinds. Agora o tamanho da aposta no turn era 17 Big Blinds. E a última de todas, a aposta no river, era de 40 Big Blinds. No momento em que ambos os jogadores chegam ao river, o jogador em posição intermediária já aposta 10 vezes mais que o seu aumento no pré-flop. Vamos agora considerar uma situação semelhante em que o UTG exagera com um gut shot straight draw. Exemplo de mão 2. Gut shot straight draw. Pré-flop. Um jogador solto passivo entra com um limp com uma rainha e um 9 de copas no UTG, enquanto um oponente apertado, agressivo e confiante em uma posição intermediária aumenta para 4 Big Blinds. O nosso jogador UTG paga e os dois veem o flop. Flop, 9.5 Big Blinds no plot. O nosso flop está composto de rei de ouros, valete de copas e 2 de espadas. O UTG faz um cheque e o jogador na posição intermediária faz um C-bet de 8 Big Blinds em um pote de 9.5 Big Blinds. O UTG faz um cheque e juntos eles vão para o turn. Turn, 25.5 Big Blinds no pote. Agora no turn aparece um de paus. O UTG faz cheque novamente e o jogador na posição intermediária faz um segundo C-bet de 21 Big Blinds e é pago. No river, 67.5 Big Blinds no pote. A carta do river vem sendo um 3 de paus. O UTG faz cheque novamente e o jogador na posição intermediária faz uma terceira aposta de continuação de 50 Big Blinds e o jogador finalmente desiste. Análise da mão. Neste exemplo, o jogador UTG entra de limbe com uma mão bastante fraca, uma rainha e um 9 do mesmo naipe que deveriam ter sido descartadas. Ele tem um gut shot straight draw no flop que fará cerca de 8% das vezes no turn. Ele tem chances de pote muito ruins para pagar uma aposta de continuação no flop, mas o call, ou a chamada em si, não é muito ruim porque ele tem boas chances implícitas contra uma mão que tenha um rei. Mas no turn, ele deveria ter desistido, não pagado. Este erro lhe custou 1/3 do seu stack de 100 Big Blinds. Não é tão caro quanto a primeira mão, mas ainda assim um erro caro que pode ser facilmente corrigido. Equidade alta contra mãos iniciais fracas. Outro conceito que é importante discutir é entender a diferença entre alta equidade e mãos mais fracas. Mãos com alta equidade. Essas são as mãos prêmio e mãos iniciais fortes pré-flop, que têm alta equidade pré-flop e retém bem a sua equidade durante o pós-flop. Mãos iniciais mais fracas. Estas são as mãos iniciais pré-flop com menor equidade e que dependem de sua habilidade para melhorar, por exemplo, para draws fortes ou mãos feitas no pós-flop, como flushes, sequências ou trincas. Mãos de alta equidade.
Mãos iniciais de alta equidade são o que consideramos mãos iniciais premiums e fortes no pré-flop, incluindo mãos Broadway e pares de bolsos fortes, bem como pares de bolsos de força média. Essas mãos geralmente terão uma grande equidade pré-flop e também manterão a sua equidade durante o pós-flop, quando atingirem um par superior ou uma carta para melhor. Normalmente pensamos nas mãos de Broadway como mãos de alta equidade que têm o potencial de acertar um par top, como um as, rei ou dama, que geralmente vencem no showdown. Mãos iniciais mais fracas. Mãos iniciais mais fracas. Mãos iniciais mais fracas são mãos que geralmente têm menor equidade pré-flop. Entretanto, isso não significa que sejam mais fracas no sentido absoluto da palavra. Muitas vezes, são consideradas mãos com boas chances implícitas devido à sua habilidade de acertar draws pós-flop e fazerem flushes, sequências, dois pares ou trincas. Sua habilidade de acertar draws e formarem uma mão é o que as tornam fortes. Como costumam estar disfarçadas, elas obtêm um lucro e realizam seu patrimônio quando os jogadores a jogam corretamente. O seguinte gráfico de gamas de mãos mostra alguns exemplos de alta equidade e mãos iniciais mais fracas no pré-flop. Bom, pessoal, isso é tudo por hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, aperta o botão de like, inscreva-se no nosso canal. Qualquer dúvida com vocabulário, entre no nosso site cardmates.net.